Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, onde a gente conversa com personagens e personalidades que nos ajudam a entender a Bahia. Aqui hoje temos a presença de um jornalista, radialista, uma pessoa que pode falar tanto do jornalismo político, jornalismo investigativo, sobre a economia do Estado. Eu estou falando de Ernesto Marques, atualmente na condição de presidente da Associação Baiana de Imprensa, uma das entidades mais renomadas e respeitáveis do nosso estado. Seja bem-vindo, Ernesto, é bom ter você aqui no Linha de Frente. Obrigado, Pablo. É uma alegria também poder bater esse papo contigo e com os nossos telespectadores. Vamos primeiro explicar, para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer, a representatividade da ABI, a associação que você preside atualmente. Eu reputo a ABI fazendo um paralelo com outra entidade que é muito conhecida. A ABI seria a OAB dos jornalistas, é um pouco isso? Como é que você enxerga isso? Mais ou menos, digamos assim, como entidade de referência da nossa área, talvez sim. Mas a gente não tem o papel institucional que a OAB tem, que é comparável com os conselhos, Perfeito. os conselhos profissionais, né? A nossa profissão, embora seja regulamentada, tanto a profissão de jornalista quanto a profissão de radialista são profissões regulamentadas por leis federais já bastante antigas, até eu diria, já carecem até de uma certa atualização, mas nós não temos um órgão similar ao OAB para fazer a regulação, inclusive, do exercício legal da profissão e do exercício ético da profissão. Então, a ABI, embora ela seja vista, de certa forma, no plano da representatividade com essa dimensão, mas ela é uma entidade associativa de um segmento que, embora o nome da própria entidade restringe a Associação Baiana de Imprensa, né, porque ela tem 93 anos e, portanto, ela é anterior ao advento do rádio comercial, da televisão comercial e, claro, da internet também, como a gente tem hoje. Talvez, se você fosse atualizar a sigla, pudesse falar, deve ser ABC, Associação Baiana de Comunicação. Mas imprensa, ou press em inglês, é a forma como a gente tradicionalmente se refere à nossa atividade de jornalismo, né? A partir da sua primeira versão, que era apenas impressa, né? Então, mesmo com o advento dos meios eletrônicos, a gente continua se referindo à atividade jornalística, mesmo quando ela é feita em televisão, em rádio, na internet, como atividade de imprensa. Somos todos profissionais de imprensa. Né? Então, a ABI ela tem essa cara, mas ela tem papéis diferentes. Perfeito. A comunicação social estando representada na figura de uma associação. Você está num cargo, numa cadeira que foi ocupada por pessoas muito ilustres, como você também, com uma carreira muito profícua. Eu vou falar de Samuel Celestino, de Walter Pinheiro, e não vou parar aqui de falar nomes. Só que eu identifico na sua gestão... São 6 somente antes de mim, né? Só 6 em 93 anos, ou seja, são pessoas que ficaram muito marcadas com o trabalho na ABI. E você tem uma característica que você colocou a ABI no 3.0, digamos assim. Você deu uma modernizada, você chamou a ABI para os desafios da comunicação contemporânea. É assim também que você enxerga essa sua missão à frente da ABI? Sim, mas eu tenho um grande parceiro nessa tarefa de fazer vamos dizer assim, podemos chamar de transição energética, de certa maneira. Boa. Eu tenho um grande parceiro, eu sempre faço questão de dividir quando alguém faz esse reconhecimento ou faz referência elogiosa a esse trabalho que a gente tem feito. Eu acho que não faço isso por diplomacia, por uma questão de justiça. Eu tenho que dividir esses créditos, porque também é um companheiro com quem, ao longo desses últimos anos, eu dividi também os ônus, né? as dificuldades, as dores de cabeça, que é Walter Pinheiro, né? Eu acho que eu talvez não chegasse à presidência da ABI se não fosse uma coisa de consenso entre nós. Eu fui vice de Walter desde que ele assumiu a presidência, sucedendo Samuel Celestino. Eu achava até que eu não ia ter com ele o mesmo nível de cumplicidade, de interação que eu tive com Samuel, que foi um grande amigo que eu guardo. E Walter é um cara que envolve muitas pessoas pela maneira dele, sempre muito afável. É um diplomata nato, exato, né?
A gente combinou então, até... aí a gente terminou fazendo uma boa dupla, né? Ele hoje está como presidente da Assembleia Geral, que é a instância máxima de deliberação da diretoria. Eu tenho sempre ele como uma referência muito importante e sempre um companheiro que está sempre disposto a me ajudar com a experiência que ele acumulou depois de 9 anos de mandato. O meu mandato vai ser menor do que o dele. Eu deixarei a presidência da BEI no dia 10 de setembro de 2025, cumprindo já o segundo mandato na presidência, né? Nós estamos com um estatuto novo e esse novo estatuto ele estabeleceu um limite para a recondução do presidente, né? Então é isso. Você falou em modernização, eu entendo desde os meus tempos de sindicalista, eu durante 9 anos da minha vida, ainda na juventude, né, fui sindicalista. Eu acho que as entidades precisam ter renovação, né, para que elas se mantenham vivas, atuais, né, que tenham uma pauta que dialogue com a atualidade. No caso da ABI, ela tem uma peculiaridade, porque eu acho que seria uma coisa, acho que antes de tudo burra, mas sobretudo ingrata, se a gente desconsiderasse o passado. Até porque eu diria que hoje, entre os nossos ativos, vamos chamar assim, eu acho que o principal ativo que nós temos é exatamente o passado, é a tradição, é a memória, são os acervos que nós guardamos ali dentro. E, aliás, você deu uma valorizada, você deu uma incrementada na parte da memória de museu, você fez com que a ABI do passado fosse melhor vista pelos profissionais do presente, pela sociedade atual. Veja, eu vou sempre fazer essa referência, eu repito, não é por uma mera questão da diplomacia interna, é porque nós já vínhamos trabalhando, discutindo isso na diretoria da ABI há bastante tempo. Eu hoje não sou o caçula da diretoria, durante muito tempo eu era o caçula, então você faz ideia, a gente tem um corpo diretivo com a idade média ainda elevada, mas já houve uma renovação substantiva, sobretudo nas 2 últimas eleições. Então, nós temos mais mulheres, mais negros e pessoas com a idade pessoas mais jovens, vamos dizer assim. Muito embora a ABI seja mesmo um lugar, vamos dizer assim, de uma certa senioridade. Sim, é o nosso Senado. Isso, vamos chamar assim. A gente está até começando agora um projeto novo que a gente está batizando, brincando, chamando de Senadinho. Boa. Que é até uma referência, uma homenagem às pessoas que se reúnem, aos nossos decanos que se reúnem lá no Shopping Barra. No Shopping Barra, por exemplo, não somente lá. E eles têm uma madrinha, que é a nossa colega, que é o Líder Soares. Então, a gente já vem há um tempo preocupado com isso e com a ajuda de Marta Lopes Pontes, que é uma figura especial, uma gerontóloga, não sei se ainda está na presidência da Sociedade de Gerontologia, nós concebemos um projeto que visa exatamente isso, é manter um local, primeiro e antes de mais nada, saudável, portanto, um lugar salubre e seguro para ser frequentado por jornalistas mais velhos. Legal. Né? Ou por pessoas próximas da área, que a gente tem hoje, por exemplo, na série lunar, uma frequência regular de pessoas de idades mais diversas. Tem de estudantes de música, outro dia chegou lá o professor Paulo Gondim, que é uma figuraça, um titã da música e do piano. O elevador quebrou, quando o professor, o elevador quebrou, eu disse, não, meu filho, não tem problema. Subiu lá os 8 andares de escada para curtir Mário Ulloa. Né? Eu levo toda vez minha sogra, Dona Marisa, tem 93 anos, toda vez ela vai, tem dificuldade de locomoção. A gente já se preparou para receber pessoas ou idosas ou que tenham dificuldade de locomoção. A gente vê hoje nas redações o que nós estamos chamando de juniorização, né? Muitos jovens jornalistas ocupando praticamente todos os espaços. Eu vejo, Paulo, isso com uma certa preocupação, porque nossa geração, você é um pouco mais jovem do que eu, mas a gente teve muito contato com colegas mais experientes que, para mim... Foram grandes professores. A nossa faculdade de comunicação da UFBA é excelente, inclusive do ponto de vista da visão universal. Por isso o conceito de universidade é muito frequente nos egressos da UFBA, mas foi no dia a dia que eu aprendi a ser jornalista, imagino que você também, com as mãos e as mentes dos nossos sêniors. A gente pegou ainda um período da Facom, que eu pelo menos peguei como meus professores, Florisvaldo Matos, Sérgio Matos, Emiliano José, Odemar Vitor e Sônia Serra, Otton Jambeiro, vários que eram, Libório, que a gente estava falando nesse instante, que eram jornalistas que estavam
nas funções mais destacadas, ou nas redações, ou nos grandes escritórios de assessorias. O corpo docente da Facom, ele mudou de perfil, do ponto de vista acadêmico, etc., é um dos melhores quadros docentes de faculdade de comunicação do país. A Facom é reconhecida por isso, né? Mas são momentos diferentes, né? Então, a gente observou que as redações estavam perdendo essa característica de ser um lugar onde alguém que estava começando, um foca, encontrava com um veterano, e essa era uma troca sempre muito rica. Sim. E tem muitas histórias. Na revista Memória da Imprensa, ali nas entrevistas, a gente conseguiu resgatar um pouco isso, tem muitas histórias nesse sentido. Então, o nosso Senadinho o projeto não é ser um cercadinho para jornalistas idosos. É para ser um espaço, sim, onde eles são prioridade das pessoas. Eles, a gente fala se referindo como se a gente não chegasse lá, também, né? Então, é onde as pessoas tenham o que fazer, eventos, etc. A gente vai pensar uma programação específica para isso, mas parte dessa preocupação nossa é promover encontros intergeracionais. Muito bom, muito bom. Sobretudo no contexto atual. Estou conversando com o Ernesto Marques e ele está falando sobre uma possibilidade de interação entre gerações num contexto em que a gente percebe que a Bahia é o estado, em termos absolutos, com o maior número de idosos do Brasil e, em termos absolutos, com o maior número de centenários do país, dado recente divulgado pelo IBGE. O jornalismo também bebe dessa fonte, né? E você falou da dificuldade do jovem em focar, usando a analogia com foco, em focar nesse jornalismo de alto padrão. Será que é por causa de uma falta de qualificação dessas novas gerações, ou será que é um deslumbramento por causa dessa internet, dessa produção de conteúdo desenfreada, que a gente não sabe quem é jornalista, quem não é mais? Essa pergunta suscita um debate longo. Não vamos encerrar o debate, mas podemos começar aqui. Veja, eu acho que tem muita coisa dentro do assunto que você coloca aí, né, Pablo? Eu acho que a crise estrutural dos meios impressos, essa é uma coisa que a gente já vem se debatendo há um tempo. A introdução das novas tecnologias de comunicação, elas terminam se influenciando um pouco e determinando um pouco do que a gente está preocupado agora chamando de etarismo, que está em todo canto, não está somente nas redações. Uma parte disso eu acho que era inevitável, até porque quando você tem uma mudança tecnológica, quando você tem um choque, vamos dizer assim, de mudança mesmo da forma de produzir, no nosso caso aqui de produzir notícias. Você é um pouco mais jovem do que eu, mas eu tenho certeza que você ainda pegou as máquinas de escrever nas redações. Sim. Inclusive na faculdade, era o nosso Jurassic Park, né? Então, você imagina, outro dia nós recebemos lá um grupo de alunos da Facom, da disciplina que a Fernanda Conceição está tocando agora, que é a História do Jornalismo. Você precisa ver as reações dos estudantes quando viram lá uma exposição de uma sequência de máquinas de escrever do acervo do museu, que estavam lá na biblioteca. Nossa, eu nunca vi um negócio desse e tal. Imagina se eles encontrassem a Luísa Sampaio mostrando como é diagramar um jornal em paicas. Eu fico pensando nisso. Então, eu acho que é muita coisa junto, né? No caso nosso especificamente, também acho que esse advento de 2009, que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, muito a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, que entendeu que para o exercício da profissão não é necessária a formação superior específica de jornalismo. Isso foi uma coisa que teve repercussões que eu acho que a sociedade brasileira toda se ressente disso, mas talvez nós, jornalistas, não tenhamos sido competentes para explicar para as pessoas que não era uma questão meramente corporativa, né? Que não é uma simples questão de talento. O fulano tem talento, Pablo comunica bem, né? O cara é bom no estúdio, na frente. Não é só, é isso também, mas não é somente isso, porque o domínio da técnica ele é realmente uma coisa relativamente simples. Você escrever o texto padrão jornalístico, aquelas 6 perguntinhas, aquela estrutura para o feijão com arroz, não é nada complicado, mas a questão é que você não faz isso só com feijão com arroz. Tem um tempero aí que é muito importante, que não é qualquer chefe que coloca. Esse tempero aí é o discernimento, é o senso de responsabilidade,
é a compreensão do que pesa uma informação quando ela é colocada na rua, na vida das pessoas, na imagem de empresas, de instituições, de quem depende de reputação. Então, sobretudo nesses últimos anos, que a gente tem sido muito afetado por essa onda de desinformação, né, que às vezes tem repercussões trágicas na vida da gente, como o absurdo da gente ter que se preocupar com a possibilidade de volta da paralisia infantil, ou a gente já enfrentar o retorno de doenças que a gente considerava já erradicadas, como o sarampo, por exemplo, né, e todos os danos que aquilo ali pode causar na vida das pessoas diretamente afetadas, mas o que isso repercute no geral. Então, doenças que vão incapacitar, que vão limitar pessoas, elas vão depois somar lá na conta da Previdência, porque as pessoas vão estar afastadas, vão estar incapacitadas ou vão estar aposentadas por invalidez e o Estado, ainda que precariamente, tem que dar algum tipo de amparo. Então, a profissão da gente, ela carrega um peso de responsabilidade muito grande e por essa importância também que a gente gosta tanto do que a gente faz. E é por isso que muitas vezes a gente sublima, às vezes, a diversidade das condições de trabalho, a exiguidade dos vencimentos, às vezes a falta de uma perspectiva de você fazer ao longo da sua carreira um pé de meia que lhe garanta uma velhice segura, confortável e digna. Então, são muitas inquietações que nos acompanham desde o início da carreira e acho que agora é muita coisa sendo colocada no mesmo caldeirão e nós estamos dentro dessa fervura, né, que é o uso de novas tecnologias, de inteligência artificial. É fato que inteligência artificial, eu não tenho nenhuma visão rigorosamente apocalíptica dessa coisa da tecnologia, mas é evidente também que ela impõe, no mínimo impõe desafios, mas é evidente também que tem uma parte dessa realidade é cruel, porque a gente estaria realmente em condições, e já se começa a discutir a semana de 4 dias, etc., para que a gente trabalhe menos, porque as máquinas, ou não necessariamente máquina no sentido material, mas os recursos tecnológicos que a gente tem hoje já nos permitem aliviar de fato isso. Era para a humanidade estar se preocupando hoje com o que fazer com a coisa mais preciosa que tem, que é o tempo, e, no entanto, estamos diante da perspectiva assombrosa, eu diria, do ponto de vista ético, da gente ter uma baita de uma inversão, né? E tanta facilidade tecnológica que substitui o trabalho, e não somente o trabalho braçal, mas cada vez mais também o trabalho intelectual. O que você vai fazer com tanta gente? Se prevalecer somente as regras de mercado, o mercado é frio, o mercado descarta, né? Então, cada papo, cada linha de assunto que a gente puxa dessa conversa vai aqui abrindo suscita, os parênteses, abre muitas coisas. Nós estamos dentro disso. E de que maneira que a gente consegue, a um só tempo, defender o interesse individual de cada um, de conseguir, através do seu trabalho, garantir sua sobrevivência digna, mas, ao mesmo tempo, esticando a corda para que esse trabalho que a gente faça, em vez de somar contra, some a favor das coisas que mais nos assustam hoje, a questão da violência urbana, da falta de perspectivas para as juventudes, né, que terminam, né, sempre voltando para nós na forma de problema, de medo, de tensões, tudo isso que intranquiliza, né, a vida moderna. Você tocou num ponto e eu queria só voltar um pouquinho, que achei muito importante, a autocrítica que você levantou sobre por que nós, jornalistas, como entidade ou como indivíduo, não nos debruçamos em explicar para a sociedade a dimensão desse trabalho. Não é apenas escrever uma postagem, não é apenas publicar uma sequência de vídeos e fotos. E o que aconteceu em 2009 terminou talvez uma década depois, resultando numa falta de entendimento sobre a dimensão ética, não apenas a dimensão estética, mas sobretudo a dimensão ética do nosso trabalho. Uma série de filtros, quando eu entrei na imprensa, através do jornal Correio da Bahia, havia uma série de filtros que impedia o jornalista, pessoa física, de publicar qualquer coisa. Tanto interesses comerciais, tanto interesses políticos, mas sobretudo os filtros da cadeia de produção do jornalismo que a sociedade não entende, que a gente não abriu para a sociedade essa caixa preta. A gente sempre deixou para a sociedade como se fosse a informação não mediada. Exato. Só a gente sabia que há essa mediação. Só que aí, quando a mediação cai por terra,
sobrou o quê? Sobrou uma terra arrasada em que qualquer pessoa quer se apropriar de um lote daquela terra e dizer, aqui eu vou fincar a minha fazendinha de produção de conteúdo, de colocar fatos ou às vezes inventar fatos para o consumo imediato. Por outro lado, é ao mesmo tempo também fantástico você imaginar que um indígena, uma aldeia que seja invadida por um grupo de poceiros ou de fazendeiros, que seja, que o indígena com o seu celular emita faça o seu SOS. registro, mande, faça a sua live, etc. E muitas coisas já aconteceram assim. Ou os palestinos na faixa de Gaza. Ou como fazem os palestinos na faixa de Gaza. Mas a gente lembra, na época da intervenção no Rio de Janeiro, o quanto foi importante para algumas comunidades dizerem do seu ponto de vista o que estava acontecendo lá dentro. Porque muitas vezes, quando vai uma equipe de reportagem, a gente nem sempre vai enxergar aquele fato que está acontecendo ali naquela determinada comunidade com o olhar de quem mora ali, de quem sente, não eventualmente quando acontece algum fato, né, que chama mais atenção, mas está vivendo ali, né, e precisa, e não tem alternativa. Então precisa que aquele lugar seja entendido também como um lugar onde trabalham, onde vivem pessoas que não têm nada a ver, né, com a bandidagem que tanto nos assusta. Em 2013, você está falando, eu estou vindo à memória, 10 anos atrás, em 2013, eu tive uma experiência similar a essa, fora do âmbito do meu trabalho aqui na emissora. Eu ia para as ruas fazer que era incipiente, chamado live, transmissão na internet, daquelas manifestações do Não Vai Ter Copa, aqui em Salvador, e que foi uma experiência importante de chegar perto de pessoas sem nenhuma mediação e transmitir isso para um grande público. E ao meu lado tinham, digamos, divulgadores que não eram jornalistas e que também tinham um olhar mais pessoal, mais íntimo daquelas manifestações. Conversando aqui com Ernesto Marques, presidente da ABI, jornalista, radialista, comunicador, apresentador do Isso é Bahia com o Jefferson Beltrão, lá na Tarde FM. Muito bem. Está sendo uma experiência boa para você nesses últimos anos? Maravilhoso. Eu vejo lá, que vocês informam e se divertem. A gente gosta. Se diverte muito. Rádio é muito, muito gostoso. Eu sempre tive vontade de experimentar a rádio. Tive uma chancezinha, rapaz, quando eu estava ainda aos 18 anos, primeiro semestre de faculdade. A Transamérica já era aqui na rua Pedro Gama, eu fazia um teste com J. Júnior. Você conheceu o J. Júnior? Boa, sim, vulgo claro. José Pacheco Maia Filho. Rapaz. Era uma rádio rock, eu fui lá, mas tímido até não poder mais. O meu teste foi uma tragédia. Claro que eu não tive a chance de ser locutor de rádio naquela época. Eu queria, mas não era a minha praia mesmo. Né? O tempo... Então, agora eu estou dizendo, embora seja... já tenho alguma experiência, mas eu sou novo no rádio, eu sou um estreante. Acabei de fazer 1 ano no rádio agora. E está valendo a pena, sempre debates, sempre conversas e entrevistas que preenchem a capacidade do ouvinte de se colocar em outras dimensões do conhecimento. Quero conversar com você também, dada a sua grande experiência, sobre comunicação e política. Muito se diz, e foi recente esse debate, sobre pensamento de esquerda, pensamento de direita, e todo jornalista que sai da faculdade é um esquerdista, ou depois de velho que ele vai virar um conservador. Existe isso mesmo, Ernesto? Ou as conjunturas que vão modificando o pensamento de um profissional? Eu lembro que na minha faculdade a gente era muito de esquerda na época. A nossa Facom, ela sempre, na verdade, sempre teve mais uma tradição mais, talvez mais de anarquistas do que... Não é nem progressista, né? Mas sempre teve uma presença muito marcante de comunistas, ou de quem, na juventude, né, fez militância no movimento estudantil. Professor Emiliano José. Emiliano já chegou aqui na Bahia pronto, né? Quando saiu da cadeia, que ele começou no jornalismo. Mas tem muita gente, né, dessa época. Agora... Aí a gente vem para esse, digamos, confronto de alguns anos para cá, mais declarado, assim, mais assintoso, tipo um Bavi
de direita e esquerda, e o jornalista entra no meio, o jornalismo entra no meio, é colocado como... O jornalismo e a universidade, aliás. O jornalismo e a universidade foram colocados nesse bolo aí. Veja, eu acho, primeiro, não por acaso, né, eu não chamo isso de radicalização que a gente está vivendo, porque radical é quem vai na raiz, é quem se aprofunda. E a gente viu o que o professor Wilson Gomes chama de novos atores, não me lembro a expressão, novos ativistas no debate político, gente que fazia questão de dizer, eu não me meto com política, não gosto de política, e de repente essas pessoas passaram a gostar a tal ponto de brigar, de romper vínculos até familiares ou de amizades por conta de discussão política. Às vezes, quando você vai, é na superfície de um pires. Às vezes, discussões terríveis, brigas terminam acontecendo. Quando você vai, espreme a razão, não tem muita substância naquilo ali. Então, a gente caminhou para um processo que eu acho que é mais adequado se chamar de sectarização do debate político, com a entrada de novos atores, o que em tese é muito bom, se mais pessoas resolvem se interessar por política, porque não tem jeito, a gente faz política até respirando sem saber que está fazendo política. Né? Mas quando você está na fila de um banco e se indigna porque passou os 15 minutos de uma lei que não é respeitada e o banco segue roubando o seu tempo, isso é política. Né? Da mesma forma que a política está no esporte, está em todo canto. Então, a gente passou muito tempo com as pessoas sendo desencorajadas a se interessar por política, a ler um pouquinho, a acompanhar o noticiário, a se informar para ter uma posição mais consistente sobre as questões. E isso virou de uma maneira, numa rapidez muito grande, para um ativismo desenfreado e quase que 24 horas, que as pessoas, quando não estão discutindo política dentro do ônibus, numa mesa de bar ou dentro de casa, estão nas redes sociais o tempo inteiro. E isso vem com uma questão que a gente conversou agora há pouco, que é essa avalanche de informações e um turbilhão de informação, muitas vezes falsa e deliberadamente falsa, colocado pelas redes sociais. É um problema para nós, jornalistas, se as pessoas resolvem mudar seus hábitos de informação, portanto, suas rotinas, e deixam de considerar a informação jornalística até já pré-condenando, pré-rotulando isso como coisas de comunista. Aí é um negócio tão rasteiro, porque quando você vê assim, um veículo como a Rede Globo ser chamada por segmentos desses novos atores da política de uma empresa comunista... Faltou visitar a história, né? Pô, mas é que faltou um mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Sabe, é você ver uma pessoa que depois virou deputada federal. Antes invadiu o Congresso Nacional e ficou indignada porque era no momento em que se comemorava, acho que não sei quantos anos da imigração japonesa, tinha uma bandeira do Japão que tem um círculo vermelho no centro, que é a representação do sol, que aquilo era um símbolo comunista. Tem coisas que a gente terminou vendo depois que saíram daqueles acampamentos e que a gente poderia até achar que era piada e, inacreditavelmente, as pessoas estavam acreditando naquelas coisas, como acreditou-se que a Terra era plana, o negacionismo sobre a ciência, sobre vacinas, etc. Então, veja, fechando o raciocínio, não por acaso, essa parte, esse agrupamento, esse setor, esse segmento extremista dos novos atores políticos resolve escolher alguns alvos, muito definidamente, com muita obstinação, esses alvos são atacados. A educação, de uma forma geral, e dentro da educação especificamente as universidades, não é por acaso que se ataca as universidades, não é por acaso que se fez um ataque tão cruel, tão devastador sobre a cultura, demonizando a cultura e a imprensa. Né? E, ao mesmo tempo, as instituições da chamada democracia representativa. Se isso que a gente chama de democracia ocidental já não dá respostas mais, são outros 500, cabe fazer um debate. Agora, quando você começa a ver um ataque sistemático, né, e com pessoas que se dizem antissistema, mas que são, na verdade,
o pior subproduto desse sistema e usam o discurso antissistema, né, para dissimular, na verdade, posições políticas muito pouco defensáveis. A gente viu isso aqui no Brasil, a gente está vendo isso agora na Argentina e, de uma forma geral, isso terminou se espalhando pelo mundo inteiro. Então, na minha opinião, não há nada desconexo nem casual. Há uma tentativa muito evidente, muito clara, de convencer todo mundo por um processo de homogeneização das pessoas, de tratar todo mundo igual e todo mundo passar a se comportar igual, né? As redes sociais, a internet são, sem dúvida alguma, um grande instrumento para isso, né? E você desarma a sociedade, porque você estimula as pessoas a baixarem a guarda, a baixarem as defesas. Por analogia, quando se faz o discurso contra a vacina, por exemplo, é mais ou menos isso, né? Você não precisa disso. Você pode ser prejudicado, pode virar um jacaré se você tomar a vacina. Então, você não precisa da imprensa. Os jornalistas são seus inimigos. Repara, Pablo, até bem pouco tempo atrás, quando alguém agredia um jornalista ou agredia um veículo de comunicação, assumia uma carga que vinha contra depois. Era uma comoção. Era uma coisa assim, como você vai agredir um jornalista? Como é que você vai atentar contra um veículo de comunicação? E, de repente, isso muda a ponto de, nessas bolhas da intolerância, né, do negacionismo, agredir um jornalista é alguma coisa que promove pessoas dentro dessa bolha. Por isso que eu passei a defender que a gente não ficasse soltando notas de protesto, porque quando uma ABI da vida, os sindicatos, etc., ou as organizações que têm esse compromisso com a democracia, saem de seus cuidados para publicar uma nota de protesto contra fulano de tal que agrediu tal colega assim, de alguma forma você promove o cara. Você promove o cara dentro daquela bolha do sectarismo, entendeu? E o que a gente está precisando, eu acho que é o contrário. Por isso que a gente está modelando aqui uma experiência que talvez seja inovadora nesse sentido, porque tem iniciativas parecidas. O próprio Ministério da Justiça está com um observatório para acompanhar os casos de agressão contra jornalistas e contra veículos de comunicação. Em outros estados, em vários estados, tem iniciativas semelhantes. Aqui, nós convidamos, nós que eu estou falando, a ABI, o Sindicato de Jornalistas, etc., nós convidamos todos os órgãos públicos que têm responsabilidade direta sobre isso, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria, Ministério Público, Secretaria da Justiça, agora as guardas civis estão começando a chegar com a colaboração da Guarda Civil Municipal daqui de Salvador, que tem uma certa liderança sobre as outras guardas civis, né? Para que a gente comece a criar, e nós estamos criando uma rede, né, de combate à violência contra a imprensa. E recentemente, no aniversário da ABI, por sugestão nossa, que foi acolhida pelos demais parceiros da rede, a gente deu nome para ela, chama Rede Agostinho Muniz. Você conhece a figura, e nosso colega Agostinho, que a gente fez essa homenagem para ele recentemente, como reconhecimento ao papel destacado que ele teve no passado, quando a Bahia figurava entre os lugares mais perigosos do mundo para o trabalho da imprensa, porque em fins da década de 90 havia 2 assassinatos por ano. Sobretudo no sul da Bahia, né? Sobretudo no sul da Bahia. Mas no oeste também aconteceram casos, teve um ou outro caso entre esses que são elencados nas mortes dos finais da década de 80, que talvez não tenha vinculação direta com a atividade jornalística, mas, em regra, eram reações violentas ao trabalho de profissionais de imprensa, ou do rádio, ou dos meios impressos. E é evidente, né, que a gente sabe, embora nada possa justificar um ato violento, muito menos tirar a vida de outra pessoa, mas havia também excessos, né, de profissionais que terminam justificando, de quem não aceita a contestação, também esse tipo de ação violenta. Por isso que é muito importante a gente sempre defender a formação específica para a profissão, a necessidade que a gente tem de não se distanciar do meio acadêmico só porque se formou, pegou seu diploma, está resolvido. A gente precisa se expor à crítica, inclusive, à crítica da sociedade, né? Porque nós erramos também, né? Nós cometemos erros, às vezes, muito graves, e tem uma coleção de casos, né, de erros graves cometidos pela imprensa e que, às vezes, foram
irreparáveis depois na vida de pessoas e de instituições. E não tem porquê, não há nenhum milindre de tratar sobre isso. Como em qualquer corporação, qualquer atividade, você tem bons e maus profissionais. A diferença do nosso caso é que, como nós não temos um conselho, como os médicos, os engenheiros, etc., nem temos uma ordem como os advogados, por isso nós não temos os tribunais de ética, né? Então, quando acontecem problemas de má conduta profissional, aquela pessoa que se sinta prejudicada pela forma como algum de nós tratou um determinado assunto, ela não tem essa possibilidade de recorrer ao que seria um órgão de defesa profissional que deve existir para defender a sociedade. Então, a OAB ela não existe para defender os advogados, também, mas ela existe para defender a sociedade, assim como os conselhos regionais de medicina, de enfermagem, das engenharias, etc. Né? Nós não conseguimos construir um equipamento como esse para a sociedade e isso faz falta. Aproveitando essa deixa e aproveitando sua bela analogia sobre baixar a guarda, baixar defesas, baixar imunidades e ficar à mercê de ataques externos, a regulamentação da profissão, que volta e meia é mencionada, e até o presidente Lula chegou a mencionar em campanha a necessidade disso, até por ele ter sido alvo de algumas, mais do que agressão, algumas atitudes de má fé, de pessoas profissionais mal intencionados. Na sua condição de presidente da ABI, como é que você encara um projeto de regulamentar a profissão? Veja, do ponto de vista... De regulamentar a profissão, eu acho que é uma palavra inadequada. Como é que a gente poderia traduzir para a sociedade o ambiente, o contexto que está sendo colocado sobre a atividade jornalística ser supervisionada, digamos assim? Vamos lá, tem alguns debates aí dentro também, né? A primeira questão é que o que se fala, e não é exatamente uma proposta que o presidente Lula defende, mas não é sequer uma proposta do governo, é uma proposta da sociedade, de organizações da sociedade que há anos debatem esse assunto. Isso vem desde antes dos meus tempos de sindicalista, mas eu cheguei a integrar a executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Isso envolveu a retomada do Conselho Nacional de Comunicação, que é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional. Então, veja, essa proposta de regulação econômica dos meios de comunicação, ela não trata sobre conteúdo. Não trata sobre conteúdo. Eu não vi até agora, na verdade, ninguém propor algum tipo de regulamento que vise controlar conteúdo. O que está se discutindo? Essa proposta da Lei da Comunicação Democrática, ela visa impor limites ou estabelecer limites que já são praticados há muito tempo nas maiores democracias do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é vedado, não pode um mesmo grupo econômico ter rádio, jornal, televisão, internet. Você escolhe a sua mídia e vai. Não pode você ter uma cobertura como a gente tem aqui, as grandes redes de televisão, alcançando todo o território nacional. Agora, isso envolve... Tudo bem, entendi. Agora, eu não estou aqui no papel de advogado da Globo e nem quero estar. Mas a Globo é muito importante do ponto de vista da identidade nacional, não é da criação da identidade de um país enorme, um país continental. Teve esse momento que era necessário ter um veículo de comunicação que desse essa voz para dizer, Roraima também é Brasil, Paraná também. Passou esse momento ou não devia ter acontecido lá atrás? Eu acho que podia ter acontecido de formas diferentes. Isso aqui, a Globo, quando foi concebida, primeiro o embrião das organizações do Globo, que era o jornal o Globo e outras empresas do grupo, a Globo, quando ela foi concebida, isso tem muito estudo acadêmico sobre isso, tem grandes debates sobre isso, ela foi construída para dar suporte à ditadura militar, né? A ditadura que se estabeleceu a partir de 1964. Os militares, sim, eles tinham essa visão estratégica da necessidade de usar os recursos da comunicação para você unificar um país tão grande, né? E com dificuldades de comunicação, da comunicação física enormes. Então, por aí, sim, teria sido interessante, mas teria outros meios também de se fazer isso. O fato é que se criou quase que um oligopólio, né?
e criou situações que se reproduziram nas regiões e nos estados, como aqui na Bahia, por exemplo, né, de uma concentração muito grande de poder e de capacidade econômica em um grupo só, em detrimento de todos os outros. Nós falávamos aqui em bastidores sobre as dificuldades enfrentadas pelo Grupo Aratu um tempo atrás, e foi decorrente exatamente de um cisma na política baiana, né? Então, a gente precisa considerar, né, todos esses elementos, né? No caso específico, a regulação desmembraria ela isso. desmembraria. E veja, o projeto mais revolucionário que houve nesse sentido teria sido a Lei Geral da Comunicação Eletrônica de Massa. Ela não chegou a ser aberta para colocar em discussão, foi durante os governos do Fernando Henrique Cardoso, e eu considero o ministro das Comunicações mais arrojado que nós tivemos desde o fim da ditadura militar, que foi o ministro Sérgio Mota. Nesse projeto, ele pretendia impor um limite, por exemplo, que nenhuma rede de televisão poderia cobrir mais do que 30%, acho, dos domicílios com aparelho de televisão no país. Significaria uma revisão completa das redes. Claro que isso depois não foi adiante. Na prática ia ser difícil implantar. Claro. Então, esse elemento, você fala, por um lado, é bom pela integração? Sim, mas por outro lado, houve atropelos também a elementos de identidade regional. Sotaques, eu fui funcionário, fui repórter da TV Bahia, muito antes da Rede Bahia, e naquela época, ao contrário de hoje, né, havia um padrão muito rígido, um padrão estético muito rígido, e que obrigava, inclusive, a padronização de sotaques. Era como se um pernambucano não pudesse falar vice, ou como se nós, baianos, não pudéssemos falar oxe, ou lá ele. Quem é que doido de querer tirar o lá ele da gente, rapaz? Lá ele. Percebe? Então, esses elementos é que quem defendia limites para a formação das redes justificava com a necessidade de você discutir assuntos que são locais nos meios de comunicação. E hoje a gente ainda tem os tais desertos de notícias. Aqui na Bahia, dos 417 municípios, tem mais ou menos, acho que a conta mais recente que eu vi, um levantamento que falava em torno de 160 municípios baianos que não tem nenhum veículo de informação. Não tem rádio, os jornais praticamente acabaram os jornais no interior, não tem rádio, claro, não tem televisão, e nesse 160 não tem sequer um blog para você cobrir e divulgar as coisas que são discutidas na Câmara Municipal. Sim. Daquele município, percebe? Então, a proposta é de regulação econômica dos meios de comunicação, exatamente para evitar que você tenha poucas empresas enormes que concentrem muito poder e poder de informar. Por mais que a internet seja hoje um fator de competição, né, nos hábitos de informação das pessoas, mas os meios de comunicação tradicionais ainda têm um peso muito grande, ainda são, sim, a principal referência, nós não perdemos isso. E temos que trabalhar muito para que a gente não perca e que a gente recupere essa impressão e essa apreciação que a sociedade tem do nosso trabalho e se referencie não nesse ou naquele veículo como uma fonte absoluta da verdade, mas na imprensa como instituição que tem a responsabilidade de fazer uso da melhor técnica, mas sem prescindir, evidentemente, da boa conduta, né, do bom padrão ético no trato das informações para oferecer para quem está nos assistindo. A chancela de um veículo de comunicação, eu acredito que é algo inestimável. Com a nossa chancela em relação ao registro profissional, veja, ninguém é doido embora muita gente se automedique, né, mas ninguém vai para um centro cirúrgico se você não tiver um médico habilitado que tem lá um número de registro no CREMEB. Você não vai se apresentar num tribunal para se defender de alguma coisa com alguém que não tenha um número de OAB, para dizer que aquela pessoa está capacitada. Né? Da mesma forma, o nosso registro profissional, que não foi cassado, ele continua válido, ele deveria ser para a sociedade e para nós também um atestado não só de capacidade técnica, porque qualquer mané pode escrever. Aliás, o chat GPT escreve, né? Mais rápido até do que um estagiário. Mas o nosso número de registro profissional, ele precisa ser entendido primeiro por nós, com essa importância. Agora, se a gente mesmo não consegue compreender que não é apenas um número que você emite depois que você pega o seu diploma,
Aí fica difícil a gente convencer a sociedade de que o diploma de jornalista não é uma questão corporativa, é uma defesa para você que está nos assistindo, porque quando a gente publica uma informação e a gente assina com o nome, com o seu número de registro profissional, com seu rosto, com a sua identidade, que não há como negar seu rosto, mas embora já tenha recurso até para negar também isso, mas enfim, é o registro que a gente tem físico para se associar a um registro formal burocrático, é aquele número que te identifica e te responsabiliza como profissional por aquela informação que você vai oferecer. Então, se você vai mentir, se você vai caluniar, se você vai injuriar, você está sujeito a sanções. Como a gente não tem tribunais de ética, né, e ficamos no vácuo aí depois que o STF entendeu também que a Constituição de 88 não recepcionava a lei de imprensa, que é de 67, ficou um vácuo muito perigoso para nós jornalistas, que é hoje uma das questões que mais nos preocupa, para além da violência física, das ameaças, etc., que a gente está tentando responder com a Rede Agostinho, é o problema do assédio judicial, né? Porque deixou-se de ter uma legislação específica que regulasse os chamados crimes de imprensa. Então, a gente cai no Código Penal, direto, né? E como empresas não podem ir para o xilindró, quando alguém aciona criminalmente, a gente pode ser preso ou a gente pode perder também a condição de réu primário. Tem vários casos aí de entidades, de órgãos, de igrejas que fazem esse assédio judicial atacando o jornalista em várias instâncias, abrindo vários processos em muitas comarcas para tentar cessear a atividade jornalística, a liberdade de imprensa, criar um medo, criar uma insegurança jurídica para o profissional. Conversando aqui com o Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa, jornalista, radialista e um pensador, né? Eu acredito que você consegue trazer, Ernesto, a parte prática com a parte acadêmica, com os estudos, com os ensaios e fazer com que a gente comece a refletir. Eu aqui estou refletindo um monte de coisa errada que eu já fiz profissionalmente, que eu consegui aprender. Um profissional que tem boa fé, eu acredito muito nisso, o profissional que tem boa fé assume seu erro e toca a vida para melhorar e tentar fazer com que o erro não seja repetido pelos próximos. E me chama muita atenção quando você fala da chancela de um número, de um registro profissional, porque a gente mesmo, talvez, e os mais jovens ainda mais, não deu valor a isso devido, a gente desvalorizou, a gente esvaziou isso na medida em que as instâncias jurídicas, o Supremo e tal, também tiraram o corpo fora. Não tem um interesse empresarial nisso? Será que não tem um interesse pessoa jurídica em fazer com que o jornalismo seja muito pouco monitorado, muito pouco observado? Não sei se teria um interesse assim nefasto e tão organizado a esse ponto. Eu acho que tem diferenças mesmo de visão. Por exemplo, tem gente que questiona a obrigatoriedade do registro profissional, da formação específica, com o argumento de que isso cerceia a liberdade de expressão. Ora, até pela própria dinâmica da internet hoje, esse é um argumento que já caducou, porque, a rigor, ninguém precisa sequer ser um profissional da comunicação, estar vinculado a algum veículo para se posicionar, para dizer o que pensa. Pelo contrário, a gente tem hoje, talvez, o problema seja o excesso de possibilidades de publicação e as pessoas também não se sentem responsáveis, talvez, pela facilidade com que você publica alguma coisa. Essa percepção que a gente é orientado, é estimulado a ter desde o princípio, né, da fase da formação acadêmica, ainda nos bancos de faculdade, para o usuário comum das redes sociais, é uma coisa muito natural você receber alguma informação desabonadora sobre alguém e passar adiante, porque é um movimento muito simples de clicar ali na telinha do dispositivo e você passa aquilo ali para adiante, né? Então, acho que, de uma certa forma, banalizou-se, né, essa possibilidade de você difundir informações. A gente fica um pouco nessa vala comum. Agora, embora isso tenha um efeito devastador
nas relações de trabalho, né? A lei da oferta e da procura, invariavelmente, nos afeta também nisso. Então, você tem um número muito grande de faculdades, um número enorme de novos profissionais legalmente habilitados, formalmente habilitados. Por esse raciocínio da oferta e da procura, empregadores, e muitas vezes nós, profissionais, nos tornamos empregadores agora, eu chamo sempre do novo patronato do jornalismo baiano. Os jornais diminuíram, por outro lado, o número de veículos aumentou bastante. Você tem desde blogs que são tocados por um blogueiro ou por um jornalista, né, fazendo blog. Alguns viraram empresas e se estruturaram, né, profissionalmente. Aí a gente tem aqui o Bahia Notícias, que foi o pioneiro. Hoje é uma redação muito bem estruturada, deve empregar em torno de 30 colegas jornalistas, entre outros profissionais também. Então, tem jogo de interesse econômico, de mercado? Tem, porque se você tem um aumento muito grande da oferta de mão de obra e pouca expansão das possibilidades de vagas de mercado, né? Ou emprego formal, ou outras modalidades de contratação, é evidente que a tendência é a remuneração média cair, os cachês caírem, né? É difícil você fazer frente a isso, porque você não tem como fechar a porta e dizer, aqui agora ninguém entra. Essa é uma briga meio ingênua ou tola que se fez muito, inclusive, em torno do registro de radialista, que é ainda mais frágil do que o registro de jornalista, porque a profissão de radialista ela se desdobra em 94 funções diferentes, talvez metade ou mais da metade já nem exista na prática, por conta mesmo da inovação tecnológica, mas tem coisas importantes como a jornada de trabalho, né, de 6 horas para a maior parte dessas funções, para 5 horas, no caso das funções de locutor, de autoria e roteiro, nesse caso, equiparando com a jornada legal do jornalista, que é de 5 horas. Agora, quando você vai ver, na prática, na real, onde essa jornada legal de 5 horas é cumprida, então, sim, alguém saiu ganhando. Acho que, invariavelmente, nós, profissionais, saímos perdendo, porque é fato, e os sindicatos acompanham isso, pesquisam isso, um rebaixamento da qualidade dos postos de trabalho na nossa área, a remuneração média caiu drasticamente, tem estudos comprovando isso. E, bom, falando da qualidade da comunicação que a gente produz, eu acho que você tem de tudo. A gente tem desde coisas muito inovadoras e muito ousadas, até mais de boa qualidade, até coisas de experimentação e cujo resultado, eu poderia dizer, de gosto muito duvidoso, mas tem algumas coisas que cada um tem o seu, né? Gosto é uma delas. Quando a gente fala isso, a lei de mercado valeria para referendar a qualidade ou a quantidade do produto jornalístico? Cabe à lei de mercado no seguinte sentido, se um blog está fazendo tal coisa, está tendo milhões de visualizações, mas se um site ou se uma empresa de um jornal impresso está fazendo algo de altíssimo nível e está sendo lido por 500 mil pessoas, esse tipo de avaliação cabe dentro da nossa atividade? Eu acho que cabe, Pablo, porque também, de uma certa forma, você tem... a internet dá essa condição, né? Se você quer fazer uma coisa muito específica e muito voltada para um segmento numericamente pequeno, expressivo, né, da sociedade, isso é possível. As pessoas vão ter condição de acessar esse conteúdo que você está produzindo. Então, você tem, por exemplo, grupos que... os astrônomos amadores. É incrível como essa galera se conecta hoje com a internet, se conectam uma rede muito grande internacionalmente e compartilham informações, etc. Então, você quer fazer um blog especializado em asteroides recentemente identificados, você vai poder e vai ter uma audiência para aquilo ali, mas não vai ser a audiência da massa. Se você quer disputar a grande audiência, né, para monetizar seu canal, seu perfil, etc., bacana. Há riscos em relação a isso, né? O jornalismo da internet, ele não tem mais aquela coisa da hora do fechamento, né? O que a gente chama, entre os anglicismos da nossa profissão, do deadline. O tal do deadline acabou, não tem mais a hora do fechamento.
Ainda tem, claro, para os jornais impressos que se mantêm em circulação, é evidente que tem hora que você tem que botar a máquina para girar, para imprimir. No caso aqui de uma TV, nos telejornais diários, não tem jeito. Tem hora que você tem que encerrar a edição para preparar o material que vai para o ar, né? Mas o jornalismo online, ele não tem deadline. Deadline é o segundo seguinte, e às vezes em nome da pressa, ou para não tomar um furo, para não perder para um concorrente, a apuração vai para as cucuias. E aí é o problema, né? E aí é o problema. Agora, assim, tanta informação circulando e uma oferta que parece não ter fim de veículos, e tem hora que você nem sabe se é um veículo mesmo ou não. Porque não é difícil você fazer um template e dar uma cara de um veículo respeitável, mas às vezes você vai procurar lá a equipe e você não tem o nome de um profissional. O famoso expediente não tem, né? É quase como se parou de ser necessário usar expediente. Eu já conversei com alguns deputados e sugeri, inclusive, e é sempre delicado quando a gente vai falar nisso, mas eu acho que recurso público de mídia só deveria ser permitido comprar mídia de veículos que tem lá um expediente, pô. É uma questão de respeito com a sociedade, entendeu? Não é possível que você financie a indústria da desinformação com recurso público. Eu acho que era uma medida saneadora, entendeu? E que não tem, eu sempre repito isso, não tem componente corporativista, não é puxar brasa para a nossa sardinha. É apenas retirar do anonimato algumas pessoas que usam, às vezes, o anonimato, o perfil fake da internet ou coisa parecida, para despejar um esgoto de informação como se fosse jornalismo. Que não tem compromisso, né? Porque está no anonimato, então você não vai ser processado, não vai ser cobrado, não tem que se retratar, né? Porque a gente erra. Isso é um negócio que não tem, nós erramos. Nós jornalistas erramos. Erramos desde um erro de grafia na hora de digitar na pressa, erramos na hora do improviso, a gente comete um erro de português, um erro de concordância, e às vezes a gente erra também no trato da informação. É possível errar sim, e é preciso que a gente tenha essa possibilidade do nosso público chegar e dizer, olha, você deu informação. Eu, no Isso é Bahia, às vezes acontece, o ouvinte vai lá no... O ouvinte não perdoa, né? Não, tá a rádio vai lá e corrige a gente, ou chama atenção, né? Ou às vezes também xinga, né? Não xinga, não precisa xingar, são bons profissionais que às vezes cometemos deslizes e estamos aptos a reconhecê-los. Eu conversei aqui, rapaz, a conversa demorou mais de 1 hora e a conversa boa eu levaria aqui. Vamos fazer um debate com vários temas que você abriu, várias frentes aqui. Bora fazer um debate e bora aparecer lá na ABI também. Vamos, eu estou devendo a visita lá. Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa, ABI, nosso convidado de hoje do Linha de Frente. Antes de terminar, para a sua câmera ali, que é um homem de televisão também, a câmera 3 de Bira, vale a pena um jovem de 16, 17 anos que está fazendo o Enem agora investir na carreira de jornalista? Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena, tudo vale a pena quando a aula é pequena, né? E quando a gente tem o interesse ou se descobre com talento, com afinidade para alguma profissão, por mais que haja mazelas, a nossa profissão tem muitas, né? Mas toda profissão tem mazelas, né? Bom, se um jovem de 16 anos está querendo ficar rico, eu acho que eu recomendaria pensar diferente, né? Mas é uma profissão gratificante, sim. A gente gosta do que a gente faz, tem muitas dificuldades, mas não tem explicação, né, Pablo? Às vezes a gente faz miséria para conseguir fazer uma matéria, arrisca o pescoço. Hoje eu não faço mais isso, até porque eu não estou mais na linha de frente na reportagem, né? Mas quando a gente lembra com os colegas, que nem Bira e a turma das antigas aí, das coisas que a gente já viveu nas ruas. As aventuras. As aventuras e desventuras. Que a gente gosta, lembra, conta, dá risada, etc. Às vezes a gente chora também um pouquinho, mas eu acho que vale muito a pena. Eu às vezes digo assim, que eu fui muito no embalo do romantismo, talvez eu tenha escolhido a profissão errada. Se não fosse jornalista... Eu seria advogado. Leva jeito. Talvez fosse materialmente mais bem sucedido. Mas não posso dizer que me arrependo, não. Tudo que eu sou, tudo o pouco que eu tenho e principalmente as amizades ou até o reconhecimento que eventualmente a gente tem, eu devo à minha profissão
Eu brinco de jornalista desde os 9 anos de idade. Como era o nome do seu jornal em Ipirá? Esse assunto foi outro papo. Chamava-se A Verdade. Aí, ó. Quer saber a verdade? Quantos anos? 9 anos de idade? Eu comecei escrevendo em máquina de escrever, em casa, com papel carbono. Depois o mimeógrafo entrou na minha vida, foi uma revolução tecnológica, o mimeógrafo é algo. Então, eu gosto muito do que eu faço. Fiquei um tempo distante do jornalismo, trabalhando mais na área pública, na área política. Estava morrendo de saudade. E estou há 1 ano e pouco fazendo rádio, apaixonado por rádio, que sempre fui. Agora tendo a oportunidade de experimentar isso, é uma aventura muito gratificante, muito divertida, né? Eu, Laís, Paulinho, Jefferson, a equipe, a gente sofre um pouquinho, mas a gente se diverte um bocado. A gente gosta muito de fazer o programa. Bacana. Tenho certeza que você curte muito isso aqui também. Com certeza, eu adoro isso aqui e adoro ouvir e assistir também o programa de vocês, porque é visto, é visível pelos canais, pelo YouTube e tal, a turma da A Tarde e A Tarde FM. Obrigado, viu, Ernesto? Obrigado a você pelo papo, com uma alegria. Foi ótimo, foi ótimo. Terminando mais uma edição do Linha de Frente, agradecendo a todos pela companhia, dessa vez com o Ernesto Marques, presidente da ABI. Um abraço e até o próximo encontro.